A gente vai falar ainda sobre esse caso de erro médico que teria causado essa amputação dessa senhora de 73 anos, né, no Hospital Geral do Estado. A vítima, como nós já falamos, é uma idosa de 73 anos que teve uma das pernas amputadas numa cirurgia, enfim, de erro médico mais do que comprovado, né? Isso aconteceu na última sexta-feira. Inclusive, a direção do hospital abriu sindicância para apurar o caso. Mas a gente quer saber quais os direitos que os pacientes têm nesses casos de erros médicos. Eu vou trazer a Maria Maciel ao vivo agora, para que ela possa nos trazer quais são os direitos que essa paciente tem com esse terrível erro médico, se ficar realmente confirmado. Vamos saber os detalhes. Maria Maciel, é você. Boa tarde. Pois é, Wilson, uma história realmente muito triste, né? Essa senhora aí de 73 anos, que esse dano foi irreversível, mas tantos outros casos, né, de erros médicos acontecem. E muitas vezes as pessoas não sabem que caminho tomar, né? Quais são os passos que ela tem que seguir, então, para buscar essa reparação. Aqui do meu lado está o advogado Juliano Pessoa, que é especialista nessa área, para ajudar a gente a entender um pouquinho. Nesse caso, o familiar, a própria pessoa, quais são os primeiros passos que ela deve dar em relação a isso, se tiver a suspeita ou a mesma comprovação de erro médico? Boa tarde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Wilson, quem nos assiste. Veja, Maria, esse caso eu diria Juliano. que é até um pouco mais simples do ponto de vista de constatação, porque houve o reconhecimento, inclusive, por parte da instituição, né? Então, acho que está bem definido, bem delimitado a questão do erro, né? A própria instituição assume isso de pronto. Então, isso facilita um pouco do ponto de vista jurídico. Normalmente, os casos envolvendo erro médico são muito mais complexos, porque o paciente, de início, pelo menos, ele precisa demonstrar, naquele caso concreto, a atitude, né, com culpa subjetiva do profissional, ou seja, que ele foi negligente, imprudente, imperito. Nesse caso, fica mais objetiva o caso, apesar do erro, né, ser crasso, de fato, uma fatalidade irreversível, eu diria, e essa pessoa vai ter que se adaptar, e muito, né, uma senhora com a idade já avançada, então não é fácil, né, ela se transformou numa deficiente física, então não é tão simples assim. Eu acho que o mínimo que a gente espera, de fato, é essa postura que está sendo, pelo menos, propagada aí pelo Estado. Espero que se cumpra, de fato, dessa forma, para reparar minimamente essa família. Agora, ela também tem total direito de ser reparada do ponto de vista pecuniário, econômico, né? Ela tem total direito de receber uma indenização pelo erro que foi ali cometido pelos profissionais que representam o Estado nesse caso concreto. Então, isso acontecendo na prática, não sendo assim algo tão objetivo como foi esse caso, Maria, o que é que a gente recomenda? Que as pessoas inicialmente busquem auxílio, busquem ajuda no profissional da área jurídica para poder assistir essas pessoas em casos assim, porque é necessário se munir de informações e documentação, né? Ou seja, tudo que envolveu aquele procedimento, onde se suspeita de algum erro que foi cometido ali por algum profissional, é importante que se tenha o recolhimento dessa documentação para um profissional analisar isso de forma muito minuciosa para tomar as medidas cabíveis. O primeiro documento crucial, nesse caso, o prontuário médico. Ali naquele prontuário vai ter todo o passo a passo de todo o período que aquele paciente se manteve internado, se for o caso na instituição, e todas as evoluções que foram feitas por todos os profissionais. E todo o documento inerente também a esse procedimento e àquela patologia. Exames que foram solicitados, qualquer tipo de documentação médica que envolva o caso deve ser naturalmente analisado e passado para as mãos de um profissional. Até mesmo fotos que comprovem, por exemplo, o antes, o depois. No caso de muitas cirurgias, a gente vê cirurgias estéticas, por exemplo. Nesse caso também servem como comprovação? Também serviriam, bem colocados, fotos, imagens, vídeos, né? Às vezes até conversas do próprio paciente, de repente, com alguém, porque, veja, existe a ilegalidade de você gravar um terceiro, né? Uma conversa de terceiro. Mas se você for parte ali daquele diálogo, nada impede que você tenha o registro daquela conversa, por vídeo, por foto, enfim. Tudo isso servirá certamente em casos assim, porque como nós falamos, nesse caso, o erro foi tão absurdo, né, que houve o reconhecimento de pronto da instituição, mas nem sempre é assim que acontece, né? Existe um longo período, às vezes, para o paciente demonstrar isso na prática. Mas quem a pessoa deve procurar primeiro? Tem que procurar a corregedoria, no caso do hospital, tentar administrativamente falar ou já buscar aí a questão jurídica? Olha, geralmente esses casos, eles não são tão objetivos assim, como foi esse caso concreto. Então, as situações vão acontecendo. Caso um familiar, um paciente, enfim, se depara com alguma situação que ele acha que é estranha, vamos dizer assim, é importante que ele busque a ouvidoria de imediato daquela instituição, reportando esse caso, né? O que é que ele achou ali e pedindo esclarecimentos da equipe médica, de todo o corpo diretivo ali daquela instituição, para já deixar registrado o que está acontecendo, né?
E constatando, de fato, após a realização daquela internação ou do próprio procedimento, que houve algum dano que foi causado àquela pessoa, é importante aí sim buscar ajuda de imediato de um profissional que está habituado a lidar com esse tipo de questão, para poder orientar a família de como é que ela vai fazer o passo a passo de reunir tudo que é necessário para, de fato, buscar as medidas cabíveis, né, do ponto de vista jurídico, para poder haver a reparação natural disso. É necessário realizar um boletim de ocorrência? Sim, nada impede, né, que se busque uma autoridade policial e dê ciência àquela autoridade do ocorrido, para caso a autoridade policial ache necessário instaurar um inquérito policial investigando a conduta daqueles profissionais, né, especialmente se forem representantes do Estado, para poder se verificar a responsabilidade de cada um, além de outras medidas, Maria. Veja, cada profissional responde também ao seu respectivo conselho. Então, as famílias também podem buscar os respectivos conselhos desses profissionais, pedindo apuração também daquele conselho, e nada impede que o conselho instaure, paralelamente, um procedimento interno para averiguar a conduta de cada profissional, no caso concreto. Nesses casos, cabe, então, que tipo de reparação? Veja, ela pode ter reparação civil, né, naturalmente, por dano moral, né, ou seja, o abalo psicológico é gigantesco de um trauma desse, por dano estético que foi causado a ela. A depender da conduta, né, se for algo mais gravoso ainda, você pode inserir também o contexto criminal, a depender do caso concreto. Então, por isso a importância de se buscar ajuda de pronto, para que um profissional habilitado para isso faça toda essa separação do que é que cabe no caso concreto e busque a reparação junto com a família. Bom, só para a gente finalizar, isso vale tanto para instituições públicas quanto privadas? Exatamente, independentemente de onde esteja o paciente, né, seja no hospital público, como foi o caso, seja numa instituição ligada a alguma operadora de saúde privada, tem sim que se buscar toda a reparação possível, porque a instituição, vale ressaltar, Maria, responde nesses casos objetivamente. O que é isso para quem nos assiste? Independente de culpa, ou seja, não precisa demonstrar culpa para que a instituição responda pelas atitudes ali dos seus representados, vamos dizer assim. Aquelas pessoas representam a instituição no ato naquela conduta ali que eles estão tomando. Então, ou seja, é passível sim de reparação e não há o que se discutir. Agora, a depender do caso concreto, como nós falamos, carece de alguma demonstração, de prova. Então, ou seja, tudo isso precisa ser reunido de início. Mas nesse caso concreto, como a gente assistiu, houve o reconhecimento de pronto, então não há que se discutir. Há que se tratar da reparação dessa família e dessa paciente em especial. Ok, muito obrigada, então, pelos esclarecimentos, informações importantes, então, que é um tema que a gente precisa refletir e se discutir, que é em relação a esses erros médicos. E aí o Juliano explicou para a gente, então, esse passo a passo, né? O que as pessoas devem fazer para buscar, então, a reparação de danos em caso de erros médicos. É com você, Wilson.